sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu vou falar de um livro muito curtinho, um livro de contos de uma escritora brasileira chamada Conceição Evaristo. Este livro se chama Olhos d'Água. Bom, mas quem é Conceição Evaristo? Maria da Conceição Evaristo de Brito, esta aqui, deixa eu ver se foca. É uma escritora, uma professora e uma das mais importantes literatas da atualidade. Conceição Evaristo, ela chegou a ser indicada a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. No entanto, infelizmente, ela não conseguiu essa cadeira. Algo que eu digo infelizmente porque a literatura que ela faz aqui é muito representativa de boa parte da população brasileira. Esse foi meu primeiro contato com a obra da escritora Conceição Evaristo, uma escritora de origem humilde, que passou por muitas dificuldades na vida para chegar onde chegou. Hoje ela é mestra, doutora em literatura comparada. Em suas obras, Conceição Evaristo aborda temas como discriminação racial, questões de gênero, de classe e mostra evidentemente as condições de vida de boa parte da população afro-brasileira. No início eu fiquei um pouco com receio de ler esse livro porque eu imaginei que seria apenas um livro falando de pobreza. Mas esse livro, ele é mais do que isso, ele apresenta as emoções dessas pessoas, os sentimentos dessas pessoas ao lidar com as situações das mais adversas possíveis no dia a dia. Aqui nós temos 15 contos. Todos estes contos estão em terceira pessoa, ou seja, os personagens aqui são tratados como eles, elas, eles e elas. Todos esses contos, eles se conectam de alguma maneira, mesmo que os temas sejam dos mais variados possíveis e os personagens dos contos também sejam dos mais variados possíveis. Mas eu diria que a conexão desses contos é a dor, as adversidades, os empecilhos e um fundo de tristeza. Aqui nós temos histórias protagonizadas por pessoas das mais variadas faixas etárias, desde criança, adolescente, mãe, vó, irmão. E a gente consegue perceber como cada uma dessas pessoas sentem e lida com as adversidades da vida. O que me chamou a atenção também neste livro foi a forma de narrar da escritora, porque apesar de estar falando de temas profundamente tristes, de histórias dolorosas, ela consegue fazer isso de uma maneira poética, de uma maneira bonita. É até contraditório dizer isso, porque as histórias são bastante pesadas, mas ela escreve de uma maneira bonita. Ela faz uso de diversas figuras de linguagem, diversas metáforas e cria também alguns neologismos. Por exemplo, o título do prefácio é Minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Esse título ele foi retirado de um personagem de um conto deste livro. Evidentemente, não precisa nem ler este conto para já imaginar, que essa história, que esse conto tratará de uma mãe, a história de uma mãe que cria os seus filhos de uma maneira muito adversa, com bastante dificuldade. Minha mãe sempre costurou a vida com os fios de ferro. Um dos meus contos favoritos, apesar de ser bastante triste também, ele é um dos poucos que não tem histórias de violência assim nitidamente, mas eu diria que existe uma outra violência aqui, uma violência mais sutil, uma violência mais intrínseca, uma coisa mais profunda, uma violência do ser, sabe? Aqui nós temos a história de uma mulher que saiu do seu seio familiar, que foi criada com sua mãe, com bastante dificuldade inclusive, e do nada, no meio da noite, ela tenta lembrar qual era a cor dos olhos da mãe dela. Ela não conseguia lembrar, ela não tinha essa imagem na sua cabeça. E isso estava causando uma profunda agonia, assim, uma dor, uma angústia, porque ela simplesmente não conseguia lembrar a cor dos olhos da mãe dela, sendo que ela conviveu com a mãe dela a vida inteira. Ela foi criada e conviveu com ela na infância, na adolescência, e não conseguia ter uma imagem nítida da cor dos olhos da mãe dela. E as condições de vida dessa personagem, da história dessa mãe e dessa filha, eram tão difíceis que muitas vezes elas nem paravam para se olhar, para se conhecer.
E eu imagino assim, quanto que deve ser doloroso você não ter a imagem da cor dos olhos da sua mãe, assim. Imagino que é a pessoa ou uma das pessoas mais importantes da vida de qualquer ser humano. Eu vou ler só um pedacinho aqui na página 17, neste conto Olhos d'Água, que inclusive é o mesmo título, né? É o conto que dá título à coletânea. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com o seu abraço e com os olhos alagados de prantos balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento pranto de minha mãe, se o barulho da chuva, sei que tudo me causava uma sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? Bom, os porquês são muitos. Vocês precisam ler este conto para conseguir perceber tão triste que é essa história. Outro conto bastante triste é um conto chamado Maria. Aqui nós temos a história de uma mulher, de uma trabalhadora, de mais uma trabalhadora, como tantas outras no Brasil, que sai todos os dias para buscar o sustento para os seus filhos. Aqui Maria estava voltando para casa depois de um dia de trabalho. Na noite anterior teve festa na casa da patroa e sobrou algumas frutas, alguns restos de comida que ela estava trazendo para seus filhos, inclusive melão, e se questionando, será que meu filho vai gostar de comer melão? Ele nunca comeu melão antes. E ela estava toda feliz, né, com a expectativa de levar melão para os filhos, mas não só isso, ela estava um dia de trabalho, finalizando um dia de trabalho, e do nada ela entra dentro do ônibus. Na hora que ela entra no ônibus, um homem lá no fundo reconhece Maria e paga a passagem de Maria. E ela reconhece neste homem o pai de um dos seus filhos. E ali, conversa vai, conversa vem. Do nada, esse mesmo homem dá a voz de assalto dentro do ônibus e assalta o ônibus. Só que ele não leva nada de Maria. E é de se imaginar, né, que as pessoas que estavam no ônibus ficam questionando, não levou nada dela e assaltou todo mundo, associando Maria com aquele homem. E ela realmente não tinha nada a ver com isso, e o que vem depois disso é bastante triste. É com certeza um dos contos mais tristes. Vale muito a pena ler. Os contos, eles são apenas um meio de fazer com que o leitor ele possa se aproximar das condições de vida de boa parte da sociedade brasileira, de como essas pessoas vivem e perceber como que elas se sentem no dia a dia. E esse é o poder da literatura, né? Fazer com que a gente sinta minimamente o que o outro sente, histórias diferentes da nossa realidade, poder sair do lugar que a gente está e poder viver outras vidas. Aqui nós temos diversas histórias, por exemplo, um conto conta a história de uma criança que cresce em uma situação de miséria, de falta, de abandono, e como isso reverbera no adulto que essa criança vai se tornar. Outro conta a história de uma adolescente, outro conta a história de uma mãe que é marcada pela violência e pelo abandono e fica se questionando e fica pensando como que a vida poderia ser diferente se esta mãe, por exemplo, tivesse o apoio do pai dos seus filhos. E todos esses contos eles se entrelaçam com histórias de desigualdade, de discriminação e de miséria, de violência. E quando eu digo violência, não é só uma violência física, mas uma violência do ser, do existir. É como se essas pessoas elas já nascessem destituídas. Elas sofrem uma violência cotidianamente, uma violência institucionalizada. Por exemplo, é muito violento uma pessoa ter que gastar 4 horas do seu dia para ir trabalhar. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Isso é uma violência. Isso é uma violência institucionalizada. E é isso, este livro ele faz com que
as pessoas, tanto pessoas que não vivem nessa realidade quanto pessoas que vivem nessa realidade, possam perceber minimamente e estar mais atento às condições de vida de grande parte da população pobre do Brasil e grande parte da população afro-brasileira. Algo bastante importante a ser dito aqui também é que em nenhum momento a escritora vitimiza os personagens. Eu percebo aqui que realmente o intuito é mostrar como que essas pessoas reagem diante das adversidades da vida, quais são seus dilemas, quais são suas dores mais profundas, as suas subjetividades. Eu percebo que a autora, ela quis realmente fazer com que a gente sentisse essas emoções, as emoções que essas pessoas passam diante dos dilemas do dia a dia. Por hoje é só, espero de verdade que vocês tenham gostado deste vídeo, que vocês deem uma chance a este livro, que se porventura tiverem algum preconceito acerca das temáticas que são abordadas em todos esses contos, por favor, coloque-as para bem longe, porque realmente este livro é muito importante, assim, muitas pessoas precisam ler este livro. A maior parte da população brasileira vive em condições que são retratadas aqui e a gente finge que não existe, mas existe. Então, gente, por favor, dê uma oportunidade à Conceição Evaristo. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo e se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!